Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, que são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para expressar a criatividade. Eu me liberto de toda resistência à plena expressão da minha criatividade. Estou sempre em contato com a minha fonte criativa. Crio com facilidade quando deixo os meus pensamentos jorrarem da fonte de amor que é o meu coração. Faço algo novo, ou pelo menos diferente, todos os dias. É sempre tempo de expressar a minha criatividade em qualquer área que eu escolher. A minha família me apoia totalmente na realização dos meus sonhos. Todos os criativos me dão muita alegria. A inteligência, a coragem e a autovalorização estão sempre presentes. Sou a força criativa em meu mundo. Crio somente experiências alegres em minha vida. Meus pensamentos fluem livre e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. Meu pensamento é calmo, pacífico e centrado. A mente conhece sua verdadeira identidade e é um ponto criativo da divina autoexpressão. Sou equilibrada no meu fluxo criativo. Sou cercada e habitada pela paz. Sei que sou capaz de criar milagres na minha vida. Sinto-me bem ao me expressar das mais variadas formas criativas. Sou um ser único, especial, criativo e maravilhoso. Canalizo os meus talentos criativos para qualquer coisa que me dê prazer. A chave para a criatividade é saber que o meu pensamento cria as minhas experiências. Uso esta chave em todas as áreas da minha vida. Penso com clareza e me expresso com facilidade. Estou aprendendo a ser mais criativa a cada dia que passa. Estou descobrindo talentos que não sabia ter. O meu trabalho me permite expressar meus talentos e habilidade. Eu gosto de usá-los. O meu potencial é ilimitado. A minha criatividade inata me surpreende e encanta. Estou em segurança e me realizo em tudo o que faço. Os meus talentos são solicitados e os meus dons especiais são valorizados por todos os que me rodeiam. A vida nunca está imobilizada, pois cada momento é sempre novo e original. O meu coração é o centro da minha força. Sigo o meu coração.
Sou uma expressão alegre e criativa da vida. As ideias me ocorrem facilmente e sem nenhum esforço. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? Pais e brilhantes, professores fascinantes. 7. Humanizar o professor, cruzar sua história. Objetivos desta técnica: desenvolver a socialização, estimular a afetividade, construir ponte produtiva nas relações sociais, estimular a sabedoria, superar conflitos, valorizar o ser. Antes do século XVI, a educação era normalmente feita por mestres que conviviam com os jovens. Estes se afastavam dos pais durante a adolescência, aprendiam a profissão de ferreiros, produtores de vinhos, etc. Muitos pagavam um preço emocional caríssimo, pois se isolavam dos pais dos 7 aos 14 anos, prejudicando a relação afetiva com eles. Quando a escola se difundiu, houve um grande salto emocional, pois além do ganho educacional que tinham nas escolas, as crianças retornavam todos os dias para o convívio dos pais. A afetividade entre eles cresceu. Pais abraçavam seus filhos diariamente. Palavras como chéri, querido, apareceram na França. Até a arquitetura das casas mudou. Surgiram os corredores laterais para os estranhos não invadirem o espaço íntimo da família. Logo que a escola se difundiu, injetou combustível nas relações sociais. Foi um belo começo. A família era uma festa. Pais tinham tempo para os filhos e os filhos admiravam seus pais. Mas nos séculos seguintes, as relações se distanciariam muito. Hoje, pais e filhos mal têm tempo de conversar. E a relação escolar está pior. Professores e alunos dividem o espaço de uma sala, mas não se conhecem. Passam anos muito próximos, mas são estranhos uns para os outros. Que tipo de educação é este? Que despreza a emoção e nega a história existencial. Os animais não têm história, pois não percebem que são distintos do mundo, mas o ser humano percebe essa diferença e por isso constrói uma história e transforma o mundo. Freire, 1998. As escolas de pedagogia falham por não estimularem seus professores a se humanizarem em sala de aula. É fundamental humanizar o conhecimento e primordial humanizar os mestres. Os computadores podem informar os alunos, mas apenas os professores são capazes de formá-los. Somente eles podem estimular a criatividade, a superação de conflitos. O encanto pela existência, a educação para a paz, para o consumo, para o exercício dos direitos humanos. Caros professores, cada um de vocês tem uma fascinante história que contém lágrimas e alegrias, sonhos e frustrações. Contem essa história em pequenas doses para seus alunos durante o ano. Não se escondam atrás do giz ou da sua matéria. Caso contrário, os temas transversais responsáveis por educar para a vida, como a educação para a paz, para o consumo, para o trânsito, para a saúde, serão uma utopia, estarão na lei, mas não no coração. A educação moderna está em crise porque não é humanizada. Separa o pensador do conhecimento, o professor da matéria, o aluno da escola, enfim, separa o sujeito do objeto. Ela tem gerado jovens lógicos, que sabem lidar com números e máquinas, mas não com dificuldades, conflitos, contradições e desafios. Por isso, raramente produz executivos e profissionais excelentes, pessoas que saem da mesmice e fazem a diferença. As notas baixas têm grande valor na escola da vida. Encontrem algumas janelas dentro da aula para falar por alguns minutos sobre os problemas, metas, fracassos e sucessos que tiveram na vida. O resultado? Vocês educarão a emoção.
Os seus alunos irão amá-los. Vocês serão mestres inesquecíveis. Eles os identificarão com a matéria que vocês ensinam. Terão apreço por suas aulas. Ouçam também seus alunos. Penetrem no mundo deles. Descubram quem são. Um professor influencia mais a personalidade dos alunos pelo que é do que pelo que sabe. Caros pais, vocês também possuem uma brilhante história. Como já comentei no início desse livro, falem de si mesmos, deixem seus filhos descobrirem seu mundo. A melhor maneira de prepará-los para a vida não é impor regras, fazer críticas, dar broncas, punir, mas falar dos seus sonhos, sucessos, seguranças, falhas. Educadores fascinantes não são infalíveis. Ao contrário, reconhecem erros, mudam de opinião, se forem convencidos, e não enfiam as suas verdades garganta abaixo dos seus filhos e alunos. Estes comportamentos lúcidos são registrados de maneira excelente pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, produzindo um jardim do mundo consciente e inconsciente dos jovens. Vejam este exemplo. Jesus Cristo não controlava ninguém, apenas expunha suas ideias e convidava as pessoas a refletirem, dizendo: quem tem sede, quem quiser me seguir. Ele instigava a arte de pensar. Os grandes pacificadores, como Platão, Buda, Maomé, Gandhi, queriam formar homens livres. Na escola da vida, as notas baixas nos ajudam mais do que as notas altas. Falhar pode gerar, em certas situações, uma experiência mais rica do que acertar. Precisamos falar das nossas vitórias, mas também das nossas frustrações. Há muitos jovens deprimidos e fóbicos, implorando com seus gestos e atitudes que um professor lhes conte uma história que os ajude. Certa vez, uma coordenadora pedagógica de uma grande escola que assistiu a uma das minhas conferências, motivada pela exposição, levantou-se diante da plateia e contou uma história comovente. Disse que há alguns meses uma das alunas a procurara para conversar sobre um problema. A aluna estava visivelmente abatida, mas a coordenadora disse que não tinha tempo naquele momento e adiou a conversa para um outro dia. Infelizmente, não houve tempo, pois a jovem tirou sua vida antes. Nunca alguns minutos foram tão importantes. Quantos conflitos não serão evitados através de uma educação humanizada? Tenho convicção de que os professores que lerem este livro e começarem a entrar no mundo dos seus alunos agressivos, ansiosos ou represados evitarão não apenas muitos suicídios, mas também massacres, em que os jovens pegam armas e saem atirando em seus colegas e professores. Antes de cometerem esses crimes, os jovens gritaram de diversas maneiras pedindo ajuda, mas ninguém os ouviu. Clamaram, mas ninguém entendeu a sua mensagem. Muitas pessoas já me disseram que o diálogo que mantive com elas evitou que desistissem da vida. Quando nós as ouvimos, elas também se ouvem e encontram seus caminhos. Mas são muitos os que têm medo de ouvir. Não pensem que a prevenção de conflitos seja atribuição apenas de psiquiatras e psicólogos, até porque é a minoria que procura ajuda psicológica. Os professores podem fazer muito mais do que imaginam, conquistando vantagens competitivas. Por favor, permita-me insistir neste ponto, pois nunca será demais enfatizar. A educação está errada no mundo todo. As escolas nasceram sem uma compreensão profunda dos papéis da memória e do processo de construção dos pensamentos. Embora não tenhamos dados estatísticos, creio, como disse, que pelo menos 90% das informações que aprendemos em sala de aula nunca serão recordadas. Abarrotamos a memória e não sabemos o que fazer com tantas informações. A memória é especialista em sustentar o florescimento de novos pensamentos, a criatividade da inteligência.
Vamos dar menos informações e cruzar mais nossas histórias. Há muitas escolas que só se preocupam em preparar os alunos para entrar nas melhores faculdades. Elas erram por se focarem apenas nesse objetivo. Mesmo que entrem nas melhores escolas, quando saírem, esses alunos poderão ter enormes dificuldades para dar soluções a seus desafios profissionais e pessoais. O sistema educacional está doente. Ultrapassa o conteúdo programático. Peço aos mestres: encontrem espaços para humanizar o conhecimento, humanizar sua história e estimular a arte da dúvida. Seus alunos não só darão um salto intelectual, como terão vantagens competitivas. Quais? Serão empreendedores, saberão fazer escolhas, correrão riscos para concretizar suas metas, suportarão os invernos da vida com dignidade, serão mais saudáveis emocionalmente, terão menos possibilidades de desenvolver conflitos e necessitar de um tratamento psicológico. 8. Educar a autoestima. Elogiar antes de criticar. Objetivos dessa técnica: educar a emoção e a autoestima, vacinar contra a discriminação, promover a solidariedade, resolver conflitos em sala de aula, filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações. O elogio alivia as feridas da alma, educa a emoção e a autoestima. Elogiar é encorajar e realçar as características positivas. Há pais e professores que nunca elogiaram seus filhos e alunos. O meu livro Você é Insubstituível se tornou um grande fenômeno editorial em muitos países, não pela grandeza do escritor, mas porque nele elogio a vida. Conto que todos nós cometemos loucuras de amor para estarmos vivos. Fomos os maiores alpinistas e os maiores nadadores do mundo para ganhar a maior disputa da história, uma disputa com mais de 40 milhões de concorrentes. Que disputa é essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o óvulo. Foi uma grande aventura. Muitos jovens dizem que não pediram para nascer. Outros desanimam ante qualquer problema. Outros ainda acham que nada dá certo na sua vida. Mas todos nascemos vencedores. Todas as dificuldades atuais são refrescos se comparados aos graves riscos que enfrentamos para estarmos vivos no palco da existência. Os professores precisam comunicar essa história aos alunos. Ela tem contribuído para gerar uma sólida autoestima. Como ajudar um aluno ou um filho que falhou, agrediu, teve reações inadmissíveis? Um dos maiores segredos é usar a técnica do elogiar-criticar. Primeiro, elogie algumas características dele. O elogio estimula o prazer e o prazer abre as janelas da memória. Momentos depois, você pode criticá-lo e levá-lo a refletir sobre sua falha. Criticar sem antes elogiar obstrui a inteligência, leva o jovem a reagir por instinto, como um animal ameaçado. O ser humano mais agressivo se derrete diante de um elogio e assim fica desarmado para ser ajudado. Muitos assassinatos poderiam ser evitados se no primeiro minuto de tensão a pessoa ameaçada elogiasse o seu agressor. Certa vez, um homem de origem alemã, cujos avós sofreram trauma de guerra, foi ao meu consultório. Ele era muito agressivo. Dizia que matava qualquer um que atravessasse seu caminho, inclusive seus filhos. Numa consulta, falei algo de que ele não gostou. Ele tirou uma arma que estava escondida e me ameaçou. Sabe o que fiz? Não me intimidei. Fitei seus olhos e o elogiei. Disse-lhe: como pode um homem inteligente precisar de uma arma para expor suas ideias? E continuei: o senhor sabe que tem uma grande capacidade intelectual e que pode, através dela, conquistar qualquer pessoa? O elogio o surpreendeu. Sua raiva se derreteu como gelo ao sol do meio-dia. Começou a chorar a partir desse momento. Teve uma excelente evolução em seu tratamento.
Tornou-se um ser humano amável. Se eu não tivesse tido essa conduta, talvez não estivesse aqui escrevendo. Vacinando contra a discriminação. Experimente elogiar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus alunos, seus colegas de trabalho antes de criticá-los. Sempre há motivos para valorizar. Encontre-os. Depois de elogiá-los, faça sua crítica. Mas fale uma vez só. Não é a repetição das palavras críticas que gera um momento educacional, mas seu registro privilegiado. Se usar essa técnica durante alguns meses, a sua relação social vai se tornar totalmente diferente. Você será capaz de conquistar as pessoas mais gélidas e insuportáveis. Não há jovens problemáticos, mas jovens que estão passando por problemas. Elogie os jovens tímidos, obesos, discriminados, hiperativos, difíceis, agressivos. Encoraje aqueles de quem os outros zombam. Os que se sentem diminuídos. Ser educador é ser promotor de autoestima. Se eu pudesse, iria de escola em escola em várias partes do mundo, treinando os professores para compreenderem o funcionamento da mente e entenderem que no pequeno espaço escolar são desencadeados grandes traumas emocionais. Em vez dos elogios, existem críticas agressivas. Frequentemente, os alunos machucam seriamente um ao outro. Não permitem, em hipótese alguma, que os alunos chamem seus colegas de baleia ou elefante, por eles serem obesos. Você não imagina o rombo emocional que esses apelidos provocam no solo do inconsciente. Não lhes permita falarem pejorativamente dos defeitos físicos e da cor da pele dos outros. Essas brincadeiras não são ingênuas, produzem graves conflitos que não se apagam mais, só se reeditam. Discriminação é um câncer, uma mácula que sempre manchou nossa história. Desde cedo ensinei minhas filhas a perceber que por trás de cada ser humano existe um mundo a ser descoberto. Elas têm aprendido a ser vacinadas contra a discriminação. Eu sou de origem europeia e oriental. Sabe qual é a cor das duas bonecas das minhas filhas mais novas, que têm 9 e 10 anos? Negra. Elas dormem felizes com suas bonecas de cor negra, apesar de sermos brancos. Eu não interferi nessa escolha. Elas aprenderam a amar a vida. Ensine aos jovens, com palavras e, sobretudo, atitudes, a amar a espécie humana. Comente que, acima de sermos americanos, árabes, judeus, brancos, negros, ricos e pobres, somos uma espécie fascinante. Nos bastidores da nossa inteligência, somos mais iguais do que imaginamos. Elogie a vida. Leve os jovens a sonhar. Se eles deixarem de acreditar na vida, não haverá futuro. Gerenciar os pensamentos e as emoções. Objetivos dessa técnica: resgatar a liderança do eu, resolver a SPA, prevenir conflitos, proteger os solos da memória, promover a segurança, desenvolver o espírito empreendedor, proteger a segurança, proteger a emoção nos focos da atenção. Certa vez, uma estudante de engenharia me procurou queixando-se de depressão. Ela passara por 7 psiquiatras e tinha tomado quase todos os tipos de antidepressivo. Estava desanimada, a vida não tinha cor, a esperança se dissipara. A dor da depressão, que é o último estágio do sofrimento humano, roubara-lhe o sentido da vida. Fiquei comovido com sua falência emocional. Disse-lhe que ela não deveria se conformar em ser uma doente. Ela poderia virar o jogo. O resgate da liderança do seu eu seria capaz de potencializar o efeito dos medicamentos e resgatar o seu encanto pela vida. Afirmei que ela tinha dentro de si ferramentas que estavam subutilizadas. Comentei que, apesar de importante, a medicação era um ator coadjuvante no tratamento. Quem é o ator principal? O gerenciamento dos pensamentos negativos e das emoções angustiantes. Ela aprendeu que todo lixo que passava pelo palco da sua mente
era registrado automaticamente na memória e não podia mais ser deletado, apenas reeditado. Compreendeu que devia não apenas entender as mazelas do seu passado para fazer essa reedição, mas também criticar cada pensamento negativo e cada emoção perturbadora. Assim, a jovem frágil, pouco a pouco, deixou de ser vítima dos seus problemas e começou a reescrever a sua história e a contemplar o belo. As flores apareceram depois do longo e insuportável inverno. Ficou mais bonita. Todos que passam pelo caos da depressão, do pânico, das fobias, das perdas e o superam ficam mais bonitos interiormente. A autocomiseração, o conformismo, a falta de garra para lutar são sérios obstáculos à superação de um transtorno emocional. O gerenciamento dos pensamentos é o ponto central do tratamento psicoterapêutico de qualquer corrente de pensamento. Entretanto, precisamos também entender que esse gerenciamento é o ponto central da educação, apesar de a ciência pouco compreender este assunto. Se os jovens não aprenderem a gerenciar seus pensamentos, serão um barco sem leme, marionetes dos seus problemas. A tarefa mais importante da educação é transformar o ser humano em líder de si mesmo, líder dos seus pensamentos e emoções. As escolas em todo o mundo ensinam os alunos a dirigir empresas e máquinas, mas não os preparam para serem diretores do script dos seus pensamentos. É incontável a quantidade de pessoas que têm sucesso profissional, mas são escravas de seus pensamentos. Sua vida emocional é miserável. Enfrentam o mundo, mas não sabem remover o entulho da sua mente. Tenho tratados de médicos, advogados, empresários que são inteligentes para lidar com problemas objetivos. No entanto, uma ofensa os derrota, uma crítica os destrói, uma decepção com seus íntimos provoca neles grande ansiedade. São fortes no mundo externo, mas frágeis líderes nos solos da sua psique. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!